Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos estudar um pouquinho sobre os sólidos de revolução. Se eu pego aqui um retângulo e coloco ele num eixo, num sistema de planos de coordenadas, e quero rotacioná-lo, que é girá-lo, em torno de um eixo, o eixo Y, por exemplo, ao rotacioná-lo em torno de um eixo, eu vou dar uma volta completa. Então esse ponto que está aqui, ele vai girando, girando, chega no outro extremo, depois ele volta. Assim como esse ponto também gira, 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 chega no outro extremo e volta. Se eu fizer isso com todos os pontos dessa figura, nós obtemos aqui um sólido, que é o cilindro. Esse cilindro tem a dimensão do raio aqui, que é de acordo com essa base desse retângulo, e aqui como minha altura, também como essa dimensão do meu retângulo. Se eu fizer o mesmo giro, só que usando agora um triângulo em torno do eixo Y, esse ponto que está aqui, ele vai girar, chegar no outro extremo e volta. E assim sucessivamente com todos os outros pontos, eu obtenho aqui um cone. Então esses são os nossos sólidos de revolução. Toma cuidado, porque dependendo para onde você gira, faz essa rotação, as dimensões da figura mudam. O seu volume e sua área. Se eu fizesse essa revolução em torno do eixo X, aqui pelo chão, esses pontos girariam para baixo aqui. Fariam esse giro e aqui para baixo. E aqui muda. Esse cara faz o papel do raio e esse cara faz o papel da altura. E a proporção muda pra caramba, porque essa mesma figura aqui, vamos supor que eu tinha aqui uma medida de altura de 8 centímetros e aqui um raio de 4 centímetros, eu tenho a relação que esse cara um é o dobro do outro. Então agora o meu raio ele é o dobro do raio anterior. Ele tem 8, enquanto aqui tinha 4. Quando eu vejo o volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura, ou πr2 vezes a altura, o raio ele tem uma importância ao quadrado. Então, se eu pego uma relação anterior, que o raio era 4, só que agora o meu raio vale 8, meu raio dobrou. Se o meu raio dobra, ao jogar dobro ao quadrado, vira 4 vezes. Ele quadruplica o volume. Na relação aqui, a minha altura é a metade que a altura anterior, porque agora minha altura tem 4 centímetros. Então, minha altura cai pela metade. Meu volume quadruplica, a minha altura cai pela metade, ou seja, meu volume também cai pela metade do 4, ou seja, no total, eu sei que meu volume ele irá duplicar. Porque ao fazer essa relação, meu volume é o dobro do anterior. Então, as mesmas configurações da minha figura plana, se eu giro ele em outro sentido, muda o meu volume, muda consequentemente a minha área também. Se eu fizesse um giro aqui, desse meu retângulo, só que ele um pouco mais afastado, uma certa distância aqui, ao girá-lo em torno do eixo Y, toma cuidado, porque ele vai formar o meu cilindro, só que vai ser um cilindro vazado, com um buraco no meio, porque ele está a uma certa distância. Eu tenho que sempre girar os seus pontos. Então, usa esse conceito. Posso fazer a mesma ideia aqui para o meu cone. Se eu girar aqui o meu triângulo, agora no sentido em torno do eixo X, eu tenho aqui um outro cone com uma outra base, com outras configurações. Mesma coisa se eu faço aqui um pouco mais afastado. Pego o giro, afasto o meu triângulo um pouco, giro em torno do eixo Y. Ao girar, esse ponto vai até o extremo e volta. E esse ponto também vai até o extremo e volta. Toma cuidado, porque aqui eu obtenho um tronco de um cone, só que vazado, com um buraco no meio aqui. Esse buraco aqui é um cilindro no meio. Tudo bem, pessoal? Então, os nossos sólidos de revolução sempre estão atrelados ali com o cilindro e com o cone. Até a próxima, galera!